Mano Ferreira, um outro problema também que tem preocupado bastante a população, inclusive foi demonstrado por meio de pesquisa, é a insegurança. E você tem apurações sobre isso, né? Exatamente, David. Ontem, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o texto da PEC da Segurança, que foi proposta pelo governo federal, mas com mudanças importantes que foram realizadas pelo relator da proposta, o deputado federal Mendonça Filho, que retirou o ponto mais polêmico, que centralizava poderes no governo federal. E para falar sobre isso, a gente vai receber aqui agora no Morning Show, para uma entrevista exclusiva, o próprio relator, deputado federal Mendonça Filho. Mendonça, em primeiro lugar, bem-vindo ao Morning Show, bom dia, muito obrigado pela entrevista. Eu queria que você trouxesse quais foram os principais pontos de mudança no seu relatório em relação à proposta original do governo federal. Bom dia, Mano. Bom dia, David e todos que fazem o Morning Show. Prazer estar com vocês, debatendo um tema muito relevante. Como você informou, ontem foi votado o nosso relatório e aprovado na Comissão de Justiça. Na Comissão de Justiça da Câmara, a gente discute tão somente a questão da constitucionalidade e juridicidade da proposta, ou seja, o espaço para debater o mérito da proposta de emenda à Constituição, ele fica reservado para a próxima etapa, que é a comissão especial. Mas mesmo na CCJ, nós modificamos a proposta de emenda à Constituição 18 do governo federal em dois pontos importantes. O primeiro, de respeito à liberdade de atuação e de investigação por parte do Ministério Público, ou seja, os Ministérios Públicos dos Estados e do governo, e o Ministério Público Federal, que, de acordo com a proposta do governo, criava-se uma certa dúvida de que estaria só restrita às polícias judiciárias, polícias civis e Polícia Federal, a atuação no campo da investigação. E o outro ponto mais importante e relevante que eu destacaria, que é a autonomia dos estados. A proposta original do governo, ela centralizaria demais toda a política de segurança pública no âmbito do governo federal, na esfera federal, na esfera do comando da União, o que é flagrantemente inconstitucional, porque fere uma das cláusulas pétreas, que é justamente a autonomia estadual para atuação nessa política pública de segurança pública, que vale destacar o grande orçamento de investimento na área de segurança pública está localizado nos estados. Então, seria um contrassenso um país das dimensões do Brasil centralizar a política de segurança pública de combate à violência em detrimento da atuação dos estados e a complementariedade também dos municípios. Nós estamos aqui falando com o deputado Mendonça Filho. Para você que está no rádio, a gente vai fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho o Morning Show está de volta e seguimos para as outras plataformas, né? Vou passar a palavra para o doutor Gustavo Mesquita, ele que também acompanha de perto a segurança pública, delegado de carreira, apesar de hoje ser parlamentar, que vai poder trazer mais detalhes também sobre a percepção das pessoas quanto a essa PEC, né? Bom dia, deputado, uma honra falar com o senhor. Eu penso que a PEC da Segurança Pública se tornou aí uma obsessão do próprio governo federal, do Ministério da Justiça, do ministro Lewandowski. Ela tem sim o seu lado positivo, ela traz alguns acertos. Na minha concepção, o maior acerto de todos, inserir no artigo 144 da Constituição Federal as guardas civis municipais como polícias municipais, órgãos, forças de segurança pública, atividade que elas já exercem hoje de fato e torna isso de direito. Eu acredito que também inserir no campo constitucional o SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, o Fundo de Segurança Pública, traz mais segurança jurídica. Trazer essa busca aí pela cooperação, pela integração entre os entes federativos, entre as forças policiais, isso é muito positivo. Na minha concepção, a tentativa que está sendo atenuada agora, isso é um acerto aí desse novo texto, de diminuir
a autonomia dos estados era muito errada, era contraproducente, isso está sendo agora atenuado. Eu acho que cabe ao governo federal a tarefa de integração, de cooperação, de coordenação, sim, mas a gente precisa respeitar as especificidades de cada estado quando se fala em segurança pública e a autonomia de cada estado. Aliás, eu defendo, sou um dos que defendem aí uma abertura maior até para a legislação penal, para que cada estado possa ter mais autonomia para legislar acerca das suas legislações penais, respeitando as características de cada estado. Agora, é importante lembrar também que não vai ser só por meio de PEC, não é por meio do papel que a gente vai resolver o problema da segurança pública no nosso país. E quando a gente não tiver uma postura de atitude, de coragem, de seriedade dos nossos governos em todos os eixos da federação, em todos os níveis, de equipar as nossas polícias, estruturar, valorizar as nossas polícias. Aqui em São Paulo, a gente está lutando para ter a nossa lei orgânica estadual, nossa lei orgânica ultrapassada, dos anos 70. A gente precisa ter essa reforma também. Então, precisa de atitude dos nossos governantes, porque senão a gente vai continuar assistindo uma realidade onde não há interesse, não há atitude dos nossos governantes em investir na segurança pública, um judiciário que solta, está preocupado mais se o preso tomou um cafezinho, se está quente, se está frio, legislações fracas que privilegiam a impunidade e o criminoso na rua, enquanto o cidadão fica à mercê de tudo isso. Mas, de toda forma, é um avanço. Eu espero que esse texto aí prospere e seja aperfeiçoado da melhor maneira. Só um comentário, doutor Gustavo. Eu acho que você toca em alguns pontos muito importantes e que eu naturalmente concordo. Por exemplo, a questão da impunidade no Brasil é uma coisa que deixa as pessoas revoltadas, né? Você assiste o dia a dia de pessoas cometendo crimes e chegam para a delegacia e logo são liberadas. E fatos assim revoltantes, como por exemplo, recentemente em São Paulo, um avião que foi interceptado, piloto e copiloto preso com mais de 400 quilos de cocaína, e foi liberado porque, segundo o juiz, os procedimentos adotados para prisão em flagrante do piloto e do copiloto foram inadequados. Enfim, se apega a filigranas jurídicas para, naturalmente, ter sempre uma visão que beneficia aquele que comete o crime. Eu acho que a gente precisa ter uma postura muito mais dura e muito mais rígida, onde a legislação penal possa ser reformulada. Eu acho que necessariamente a gente não precisa ter uma legislação penal em cada estado, mas a gente precisa ter uma legislação penal e processual penal nacional que seja efetivamente dura e que as pessoas que cometam crime possam ser de fato punidas, e não a leniência que se verifica hoje, um domínio de territórios que cada vez mais avança por parte do crime organizado, facções, controlando inclusive cadeias econômicas relevantes de bairros inteiros, de suprimento de internet, fornecimento de sinal de internet, serviço de internet, gás de cozinha, área de combustível dominada ou com grande participação do crime organizado, e por aí vai. E evidentemente que essas organizações criminosas, elas fazem com que a sociedade fique cada vez mais isolada e ilhada diante de um Brasil onde temos, por ano, quase 50 mil homicídios, ou seja, tem muitas guerras do mundo que não atingiram em mortes o que o Brasil atinge em homicídios por ano. Então, verdadeira guerra civil, e a gente fica aí assistindo esse quadro geral como se porventura fosse simples resolver. Então há de se ter unidade de comando e de atuação, parceria e cooperação entre estados, municípios e governo federal, para que a gente possa reformular o que é necessário na legislação e dar condições de trabalho às polícias para que elas cumpram o seu dever, e a justiça também a sua obrigação de punir aqueles que cometem crime dentro da realidade do nosso querido Brasil.
É exatamente isso que a gente espera, que todos nós brasileiros esperamos. E tomara que realmente esse texto traga avanços. Nós conversamos com o deputado federal do União Brasil do Pernambuco, o relator da PEC da Segurança, o Mendonça Filho, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Morning Show. Obrigado, um abraço para vocês, bom dia. Bom dia. Bom, repercutindo aqui, o deputado trouxe também a questão, então, da fundada suspeita, aquela aeronave com mais de 500 quilos de cocaína, liberado depois pela justiça, e outros episódios também que são marcantes no nosso país quanto a realmente a impunidade das pessoas que estão ali, verificadamente, transportando drogas, fazendo tráfico de drogas e muitas vezes com essas decisões judiciais que liberam essas pessoas pela porta da frente, né, doutor Mesquita? Sem dúvida alguma, é isso que precisa ser combatido, né? O sistema de justiça criminal precisa parar de ser uma verdadeira porta giratória. O indivíduo é preso por crimes graves, muitas vezes, e quem trabalha na realidade do combate ao crime, na atividade policial, se depara, como eu já me deparei várias vezes, de prender o mesmo indivíduo pelo mesmo crime, o crime de furto, roubo, 2, 3 vezes no mesmo mês, muitas vezes. Um absurdo, né? Isso, enquanto a gente não vencer esse problema da legislação fraca, da interpretação também das nossas normas, que seja mais pró-sociedade e menos excessivamente garantista, no sentido de acobertar quem pratica crimes, quem comete danos contra a sociedade, a gente não vai conseguir avançar. Eu queria só comentar, para terminar aí, a gente falou de alguns avanços que teve nesse novo texto, mas eu vejo que teve um retrocesso muito grande, que foi aquele que tira a exclusividade das polícias judiciárias estaduais, Polícia Civis e Polícia Federal em relação às investigações. Isso era muito importante, porque dá mais segurança jurídica, que a gente precisa buscar respeito às atribuições constitucionais. Cada instituição que está preparada, que tem o know-how, que tem a especialização para tratar determinado tema, e assim a Polícia Civil, Polícia Federal em relação à investigação, e buscar, sim, a integração. Mas eu penso que a gente flexibilizar elementos como a investigação é um retrocesso e pode causar danos para a segurança do país. Eu tenho uma pergunta até para o Mano aqui. Você não acha que a gente fica enxugando gelo? Eu ouço isso há muitos anos, gente. Muitas vezes. E eu acho que às vezes a gente enxuga gelo com todo respeito, delegado Mesquita, mas às vezes a gente fica com um preciosismo meio corporativista, né? Do tipo, não, isso é atribuição da Polícia Civil, isso é atribuição da Polícia Militar. Quando a gente precisa integrar os esforços para que o Estado seja mais organizado que o crime na hora de combater, né? A gente muitas vezes tem o crime mais organizado do que a capacidade do Estado de responder ao crime. E, na minha visão, parte desse problema é pelo preciosismo, às vezes, corporativista de cada um estar mais preocupado com a própria corporação do que com a integração dos esforços na solução do combate à violência. Só para citar como exemplo também, recentemente a gente repercutiu aqui no Morning Show aquele episódio onde policiais militares da Rota acabaram atirando contra policiais civis que se encontraram num beco aqui na zona sul de São Paulo. Então, assim, falta comunicação. Eu sei que tem departamentos específicos, que tem serviço de inteligência, às vezes não quer prejudicar o curso das investigações, mas precisa haver alguém para comandar tudo isso, né? E, na minha avaliação também, falta essa gestão e muitas vezes essa briga por protagonismo. Quem fez a apreensão foi a Polícia Militar, não, quem determinou foi a Civil. Então tem que parar com essa guerrinha isso também. Sem dúvida alguma, concordo plenamente com vocês. Mano, você tá certo, corporativismo, seja de que lado for, tem que estar totalmente fora. Aliás, ideologia tem que estar fora quando a gente fala em segurança pública, a gente tem que ser pragmático e buscar a eficiência que é a segurança da população. Apenas quando eu falo justamente no respeito às atribuições de cada instituição, é também em relação à eficiência. Porque hoje você tem um cenário em que as próprias instituições policiais já têm muita dificuldade em fazer as atribuições que são conferidas a ela. A própria Polícia Militar, que encontra dificuldades em fazer o policiamento, o patrulhamento preventivo ostensivo. Hoje o indivíduo liga para ter uma situação de atendimento a um pancadão. Muito difícil. E o policial militar, porque falta efetivo, e vai faltar ainda mais se essas instituições tiverem que fazer uma atribuição que não lhes foi conferida legalmente. Então, eu penso assim, agora, de outro lado, se a intenção é buscar, de fato, flexibilizar a investigação ou outras atribuições, eu acho que é um debate válido, mas eu acho que aí dependeria de uma reforma muito maior, constitucional, em todo o sistema de justiça criminal, em toda a nossa legislação penal, processual penal,
que fosse compatível a essa nossa visão. Então, por exemplo, talvez pensar numa polícia única, por que não, né? Eu acho que é um debate válido, mas o que me causa muita preocupação é inserir um corpo estranho, uma nova medida, não prevista constitucionalmente e no sistema de justiça criminal como um todo, que pode gerar prejuízos para a própria eficiência da segurança pública e combate ao crime.